Em 1949, o escritor britânico George Orwell lançou ao mundo uma das mais inquietantes advertências políticas do século XX, 1984. Não se tratava apenas de uma obra de ficção distópica, mas de um alerta sobre o destino das sociedades que permitem a concentração excessiva de poder nas mãos do Estado. Orwell compreendeu algo que a história confirmaria repetidas vezes. Regimes não se tornam autoritários apenas pela força bruta. Tornam-se autoritários quando passam a moldar a linguagem, reescrever o passado e estabelecer um monopólio moral sobre a verdade. A grande genialidade de 1984 está na percepção de que o domínio começa pelas palavras. No romance, o partido cria a novilíngua, um vocabulário reduzido cujo objetivo não é enriquecer o pensamento, mas limitá-lo. Se não existe palavra para expressar determinada ideia, a ideia deixa de existir no horizonte mental das pessoas. A manipulação da linguagem transforma-se, então, na mais sofisticada forma de controle social. Não é necessário silenciar explicitamente todos os críticos quando se consegue alterar o significado das palavras. Liberdade pode ser redefinida como concessão estatal. Democracia pode ser apresentada como unanimidade ideológica. Justiça pode ser confundida com alinhamento político. A erosão começa na semântica. Outro elemento perturbador da obra é a reescrita constante da história. O protagonista trabalha alterando documentos para que o governo jamais esteja errado. O passado é moldado conforme as necessidades do presente. Orwell sintetiza esse mecanismo numa frase memorável: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Quando governos passam a reinterpretar fatos históricos sob um único prisma ideológico, quando o debate público se transforma em campo de excomunhões morais, quando discordar é imediatamente associado à deslealdade institucional, instala-se um ambiente de intimidação intelectual. A pluralidade, que é a essência de qualquer democracia autêntica, começa a definhar. No universo de 1984, o Grande Irmão não governa apenas estruturas econômicas ou militares. Ele pretende regular consciências. O Estado torna-se tutor absoluto da vida social, cultural e moral. A liberdade deixa de ser direito inalienável e passa a ser autorização condicionada. Essa é a fronteira mais delicada que qualquer sociedade precisa vigiar. Toda proposta política que concentra poder demais em uma única esfera institucional corre o risco de ultrapassar o campo administrativo e invadir o espaço da consciência individual. A democracia exige limites claros ao poder, freios institucionais sólidos e independência real entre os poderes. Sem isso, o discurso de proteção social pode converter-se em instrumento de dependência estrutural. O perigo não se manifesta apenas em atos abruptos. Orwell mostra que a opressão mais eficaz é gradual. As pessoas adaptam-se, aprendem a moderar o que dizem, ajustam seu discurso ao clima dominante. A autocensura torna-se mecanismo de sobrevivência social. Quando a crítica passa a ser vista como ameaça e não como elemento vital do debate público, a sociedade entra num processo silencioso de uniformização. Não é necessário abolir formalmente as instituições democráticas. Basta enfraquecê-las lentamente. A força simbólica de 1984 reside justamente nisso. Ele não denuncia apenas um regime específico, mas um padrão recorrente na história política. Sempre que o Estado busca monopolizar a narrativa, controlar os meios de comunicação, relativizar conceitos fundamentais e reduzir o espaço da divergência, surgem ecos da distopia orwelliana. O alerta não pertence a um partido ou a uma ideologia isolada. Pertence a toda geração que deseja preservar a liberdade como valor estrutural e não como ornamento retórico. A democracia não é apenas o direito de votar. É o direito de discordar sem medo. É o direito de questionar políticas públicas, decisões econômicas e diretrizes culturais, sem ser automaticamente rotulado ou marginalizado. É a garantia de que a imprensa possa investigar, de que o cidadão possa criticar e de que as instituições funcionem com transparência e equilíbrio. Orwell escreveu um romance, mas a advertência que ele deixou é permanente. A pergunta que cada sociedade precisa fazer a si mesma não é se concorda com este ou aquele governo, mas se está preservando os fundamentos que impedem qualquer governo, seja qual for sua bandeira, de ultrapassar os limites que protegem a liberdade. A vigilância democrática não é paranoia, é responsabilidade cívica, porque quando a linguagem é moldada, quando a história é ajustada e quando a crítica é constrangida, o futuro começa a ser escrito por poucos e não por todos.